A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Resolvi fazer mais um vídeo, né? Tive esse sentimento de falar um pouco sobre a graça, porque a gente sempre ouve, sempre escuta, né? Eu, por exemplo, eu vejo muito o canal Casa Plataforma de Oração, o Pedro Augusto, Espiritualidade com Pedro Augusto, canal, né, do YouTube, e principalmente o Pedro Augusto, quando está canalizado com Sananda, que é Jesus, e pela palavra de Deus, né, pela Bíblia, sempre estava escrito, né, que Jesus sempre falava assim: a minha graça te basta. Essa graça que Jesus, né, nos dá, vamos tentar desvendar o que é essa graça que Jesus nos dá, né? Antes eu queria ler para os irmãos uma parte que eu tirei do Google, da internet, né? A graça de Jesus é um favor que não foi merecido. Então a graça de Jesus é um favor que ele dá que a gente não tem merecimento. É algo bom que é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar pelo presente e nem se esforçar para merecê-lo. Desculpa. A graça é um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. Vamos tentar decifrar um pouco sobre isso, né? Com a ajuda dos irmãos espirituais, né? Que eles possam nos iluminar, colocar alguma coisa na nossa cabeça. Né? Então, sempre quando Jesus diz a minha graça te basta, o que eu entendo sobre quando Jesus fala a minha graça te basta? É um conjunto de ações, né? É a paz, é o amor, né? É a bem-aventurança, é você estar em paz com você mesmo. A graça, na minha opinião, ela é um conjunto de ações benévolas do bem que Jesus oferece e dá a todos, né? Aqueles que procuram e aqueles que não procuram, né? Porque Jesus sempre fala, canalizado com Pedro na Bíblia, a minha graça te basta. Então, só que essa graça que Jesus fala que a minha graça te basta, é um conjunto de ações, é um presente que ele nos dá. E o maior presente que ele nos dá, que os irmãos ascensionados nos dão, os irmãos da luz nos dão, os irmãos que nos ajudam nas nossas vidas aqui encarnados, que nos ajudam nas vidas depois dos encarnados, nos coordenam, né, nos ajudam, os nossos mentores e todos os mais que nos ajudam. Então esses irmãos que nos ajudam, tudo isso faz parte da graça de Jesus. A graça que Jesus dá. Porque Jesus tem uma parte que ele diz assim, né, que dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando Jesus fala que a minha graça te basta, e ele fala que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então quando Jesus fala da graça, ele está falando sobre as coisas espirituais, inefáveis, as coisas espirituais inefáveis. Né? Essas coisas espirituais que Jesus nos dá, que nos abençoa, então é o fôlego da vida,
é a vontade de servir a Ele, quando a gente dá um passo para Ele, porque o único que consegue, né, colher sem plantar é Deus. O resto das criaturas, dos filhos de Deus, aqueles que Deus criou, né, que somos todos nós, todos os espíritos de todos os universos que Deus criou, inclusive os fractais e todos os outros, essa graça que Deus permite que dá para todos os seus espíritos é o poder do desenvolvimento, é o poder do crescimento, é o poder, né, a graça, o poder, né, do crescimento, do desenvolvimento das coisas espirituais. Nós vivemos encarnados uma experiência, né, kármica, uma experiência de vida. Kármica é porque se você faz as coisas erradas, você tem que vir acertar. E como Deus é o único, como eu estava falando aqui, Deus é o único que colhe sem plantar, nós precisamos plantar, todo mundo precisa plantar. Jesus, os espíritos ascensionados, iluminados, todos eles, né? Todo mundo tem que plantar para poder colher. Ninguém consegue colher sem plantar. Eu conheci uma pessoa, esses tempos atrás, que ela vivia uma vida bem triste, com dificuldades. A partir da hora que ela foi para uma igreja evangélica, que pode ser qualquer igreja, católica, evangélica, qualquer lugar, ela foi para uma igreja evangélica e as coisas começaram a se ajeitar na vida dela, começou a arrumar um serviço, começou a ganhar um salário bem legal, começou a se desenvolver, as coisas começaram a melhorar para ela. Mas porque ela deu os passos, ela plantou primeiro. O que ela plantou? Ela foi na igreja, daí ela leva as pessoas junto com ela no carro, né, para ir para a igreja, ela ajuda as pessoas a se desenvolver, ela se desenvolve e ajuda as pessoas a se desenvolver. Ela fazendo isso, ela está plantando e a colheita é rápida e necessária no caso dela, foi bem rápida e necessária. Porque ela já não tinha emprego, estava desempregada, tinha bastante problemas e de repente as coisas começaram a se ajeitar na vida dela. Então, a prova que se ela tivesse ficado parada, não tivesse ido para a igreja, não tivesse feito nada, ela não ia ter colhido aquilo. Então, a graça que Jesus nos dá é esse desenvolvimento. É a luz do Evangelho, a luz do conhecimento. Porque a graça se você olhar assim, a graça, parece que não tem nada para você falar da graça, né? Parece que são poucas coisas que você pode falar da graça. Mas a graça que Jesus, por isso que eles falam assim, ele sempre fala, Jesus fala assim, que eu entendo, né? Não estou dizendo que seja verdadeiramente o certo, mas tem um fundo de verdade no que eu estou falando, com certeza. A minha graça vos basta. Só que, para um bom entendedor, a minha graça vos basta é tudo que a gente precisa para sobreviver, para viver. E quanto mais a gente faz e quanto mais a gente se desenvolve espiritualmente, mais as coisas vão vindo para o nosso lado. Quanto mais você faz por um irmão, por uma irmã, quanto mais você ora, não guarda rancor no seu coração, não guarda mágoa, não guarda ódio, que toda essa mágoa, esse ódio que a gente tem, essas são as coisas de César. Dai a César o que é de César, as coisas mundanas, as coisas do mundo. Nós estamos no mundo, precisamos viver do mundo. Ninguém consegue, né, passar sem se alimentar, ninguém consegue viver sem água, sem luz, e você precisa trabalhar, ter o dinheiro para você poder pagar. Isso é dar a César. Você precisa trabalhar, desenvolver, comprar roupa, ter um teto sobre sua cabeça, né? E ter remédio para curar uma doença, ter remédio para ir no médico, ter um plano de saúde, trabalhar numa empresa, ter um plano de saúde, alguma coisa, ou você ter uma empresa e conseguir ter essas coisas. Então isso é dai a César e dai a Deus, que é de Deus, as coisas espirituais que entram com a graça que Jesus nos dá. Porque a vida não é de César, né? A vida é de Deus. O desenvolvimento espiritual é de Deus. O desenvolvimento material é Deus que nos ajuda.
Mas aí existe um porém, o desenvolvimento material é Deus que nos ajuda, pela graça. Mas os impostos que nós pagamos, as contas em dia, né? A luz em dia, a água em dia, o carro que você compra, né? A casa que você compra em dia, isso é dar a César. Então você paga as suas coisas e dá a César. Nós não somos merecedores daquilo que nós temos ou ganhamos. Será? Nós somos merecedores daquilo que nós temos e ganhamos. Sim, Senhor. Sim, senhora, irmã e irmão. Tudo que você tem, você é merecedor. Porque se você tem, foi dado de graça. A graça de Jesus permitiu que você tivesse. Mas antes você teve que plantar para depois colher. Você teve que plantar, você estudar, você fazer faculdade, você correr atrás de um bom emprego, você passar algumas necessidades ou bastantes necessidades para ter. E aí você consegue comprar uma casa. Né? Aí quando você tem esses bens e tem a casa e tem tudo, e você começa a ficar mal-humorado, ranzinza, você não quer gastar um dinheiro, você não quer ajudar ninguém, você fica brabo, fica nervoso, não quer perder as coisas que você tem. Isso é dai a César. Isso é do mundo, é desse mundo aqui. Porque nos planos espirituais, nos planos de luz, essas sensações, essas vontades, esses desejos de passar os outros para trás e fazer as coisas erradas, elas não existem, elas não estão conosco do outro lado. Porque a vida verdadeira é do outro lado, não é aqui. Então elas não estão conosco, elas não fazem parte da vida. Sim, a graça. A graça vai fazer parte de nós durante toda a nossa caminhada, durante todo o nosso impropério que nós tivermos que trabalhar, correr e desenvolver. Quando nós estivermos, enquanto a gente estiver nos planos terrenos, encarnando, desencarnando num planeta terreno, ou quando a gente evoluir e não precisar mais encarnar em planetas terrenos, em planetas mais densos, vamos falar assim. A gente já vai estar num corpo mais sutil, já não precisa mais encarnar. Já vamos estar livres, né, dos karmas, né, das dificuldades, porque a bondade em nós, a luz que é o conhecimento, estará dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, já vai nos abundar a graça. Daí vai ser a graça de Jesus. A graça de Deus, porque como Jesus é uma pessoa muito boa, só fala das coisas santas de Deus, então quando ele fala é como se Deus falasse na boca dele. Né? Assim como todos aqueles que fazem a vontade de Deus, quando ele fala, é como se Deus falasse na boca dele. As verdades, as leis, né? Tudo que é encontrado no universo de coisas boas, das coisas que Deus realmente decretou que existisse, né? As leis e tudo aquilo que Deus decretou que existisse. Então, toda vez que você defende, toda vez que você faz, ou toda vez que você padece por alguma coisa, por que você está defendendo as coisas santas de Deus, então, de uma certa forma, você está na graça, você está contemplando a graça vinda de Deus e a graça que Jesus fala. Né? A minha graça te basta. Mas Jesus fala sempre assim, a minha graça te basta. Então, quando Jesus fala minha graça te basta, não é uma coisa, é uma consequência de coisas espirituais. A graça de Jesus, a graça de Deus, é tudo aquilo que nos faz desenvolver espiritualmente e crescer espiritualmente. Após a gente evoluir e não precisar mais encarnar em mundos densos, nós vamos viver só da graça de Deus. A gente vai continuar se desenvolvendo, vai continuar evoluindo, mas estaremos só na graça de Deus, só no desenvolvimento, só nas coisas boas. Nos planos mais elevados, nos planos
mais ditosos, nos planos mais maravilhosos, né? E quanto mais você sobe, mais dificuldade é de cair. Porque nós temos, né, a parte de luz, a parte do bem, quanto a parte do mal dentro de nós, né? Nós escolhemos qual deles que nós vamos alimentar. Perdão, irmãos. Nós é que escolhemos o qual e qual deles nós vamos nos alimentar e qual que nós vamos deixar crescer dentro de nós. E a qual a parte crescer, a parte boa ou a parte ruim, vai se manifestar nas nossas vidas. E essa parte crescida dentro de nós vai mostrar se nós estamos dentro da graça de Deus, de Jesus, ou se nós estamos nas coisas materiais, nas coisas, na concupiscência, né? Em passar os outros para trás, em puxar o tapete, em derrubar o irmão, fazer as coisas erradas, roubar, matar, tirar a vida de alguém, tirar a vida de um pequenino, de um animalzinho, dos nossos irmãos, né? Tirar uma vida de uma árvore, contaminar um rio, contaminar o solo, né? Jogar alguma coisa para contaminar. Isso você está dando as coisas, não a Deus, mas as coisas, né? Ao mundo, né? Está dando as coisas a César, César representando o mundo e tudo que nele há. As coisas que vão te alicerçar, que vão te enraizar né, nas coisas materiais, essas coisas materiais farão com que o que cresça em você será mais trevas do que luz. Mas você vai optar sempre, se você deixar as trevas crescer, você vai sempre optar pelas coisas erradas, pelas coisas que não são da graça de Deus, pelas coisas que não são do desenvolvimento espiritual, do amor universal de Deus. Então a graça de Deus, pelo que os irmãos me mostram espiritual, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo por esse vídeo, é tudo aquilo que nos faz crescer, tudo aquilo que nos faz evoluir para a luz divina, a luz de Deus. Então essa é a graça de Jesus. Então quando Jesus diz, a minha graça te basta, é um infinito de coisas inefáveis do amor de Deus, que vem diretamente das coisas de Deus, universais de Deus, do celeiro santo de Deus, né? Então a graça de Jesus, quando Jesus nos fala, a minha graça te basta, é tudo, porque é todo o desenvolvimento espiritual que nós precisamos. Ou você precisa estar bem alicerçado no desenvolvimento espiritual. Como disse, você precisa montar a sua casa em terra firme, né? Então o desenvolvimento espiritual é a terra firme, para que você e eu não caiamos, né, em tentações, em desgraças, e não viemos a fazer as coisas que o mundo quer que nós façamos, né? Nós viemos, que a gente possa vir a fazer as coisas que Deus quer, cumprir as leis de Deus em nossa vida, né? Fazer aquilo que a luz, né, nos toca, nos mostra, né? Cumprir as leis universais. Então é isso que basta para nós, né? Por isso que a graça de Jesus, a minha graça te basta, porque essa graça tem tudo para nós evoluirmos, né? Então essa é a graça de Jesus que ele fala. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Deus abençoe e a paz de Deus e também a graça de Jesus, né, abunde em vossos corações para sempre. Amém.